não é simples. O Netanyahu, ele se equilibra aí. Ele é um habilidoso trapezista, né? Mas uma hora ele vai encontrar dele, porque isso não me parece que vai ter muita sustentabilidade. Esse plano do Trump, que é a tua pergunta original, é uma tragédia. Sim. É uma tragédia, vai arrebentar com a economia mundial. Sim. Já está arrebentando, né? Vai começar... Não está arrebentando. Quando arrebentar, vai arrebentar. A gente vai sentir. Vai. Porque começou nos combustíveis, né? A coisa vai... O estrago vai ser feio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou das eleições de meio de mandato em Israel, não dá para dizer mais que é meio de mandato que o Netanyahu é um presidente regular, né? Mas o mundo está esperando eleições em Israel e as midterms americanas para ver o que fazer? Não sei. Eu acho que a elite econômica mundial não sabe o que fazer e a China está tentando fazer por bem, para não ser enfiada num conflito. Ela tem uma estratégia clara de gastar dinheiro. Embora a China gaste muito dinheiro com a guerra, ela não quer fazer uma guerra. Que significa não somente gastar dinheiro em armamento, mas gastar dinheiro na guerra propriamente dita. Eu não sei o que a China vai ter de fazer, porque a China vai ter de entrar em guerra se ela for afetada, né, por esse bloqueio naval. Ela vai ter de falar duro e é meio que isso, ela vai ter que tomar uma providência contra Israel. Ela vai ter que tomar. Se os Estados Unidos vão lá para cima é outra conversa, mas eu não acho que esse sonho da diplomacia, da política vá dar certo. Alguma coisa tem que ser feita. E a China tem que tomar a frente. Agora, o Trump, ele está descontrolado, ele não está... Ele está enlouquecido, adoecido, tanto que é o Vence que está tomando a frente dessas negociações, mas ele não tem, primeiro, o cargo de presidente, não tem autoridade, não tem criatividade, não tem estrutura psicológica, não tem estatura moral, política, nada. Nem que o Trump morra de causas naturais e o Vence assuma. Ele não tem, digamos, aparentemente o Vence não está nos arquivos do Epstein, mas pode estar comprometido em alguma outra coisa, e eu não acho que ele tem estatura para fazer frente a esse lobby sionista nos Estados Unidos e tomar alguma decisão diferente. Lembrando que quem chancelou o genocídio em Gaza foi o presidente Biden. Então, na verdade, ninguém pode peitar o lobby sionista, nem a oposição ao Trump hoje, né? Pode, por exemplo, a esquerda democrata ganhou em Nova York não os republicanos, mas a direita do Partido Democrata. O problema é a direita democrata. A culpa disso daí é a direita do Partido Democrata. Porque a direita do Partido Democrata, Pedro, gasta mais energia brigando com a esquerda do que brigando com o Trump. Por isso que o Trump voltou. E porque eles estão bem comprometidos. Agora, o plano genial, o que é? Voltar com a Câmara de pré-candidata, porque ela se mostrou uma figura sionista mais fiel do que o governador da Califórnia, o Gavin Newsom, que fez críticas a Israel. E é um cara que defende o sionismo, tá? Mas ele fez críticas bem duras, bem surpreendentes a Israel, e hoje esse lobby dentro do Partido Democrata está enfiando uma grana pesada para a Câmara ganhar, para a Câmara ser candidata, para a Câmara voltar lá em 2028. E ela não representa uma saída para isso daí, ela é incapaz, ela estaria sendo incapaz na situação, de um jeito diferente do Trump, mas eu não vejo, por exemplo, como um governo democrata hoje estaria se portando, se não estaria também sendo arrastado para esse conflito. Eu não acredito nisso. Eu acho que o Trump, inicialmente, ele queria fazer uma estratégia de direita, mas que escapasse esse tipo de guerra. E ele não conseguiu. Então, e a esquerda democrata? Eu não sei. Eu acho que a esquerda democrata tinha de radicalizar mais dentro do Partido Democrata, mas tem figuras nessa mesma esquerda democrata que são muito lenientes com Israel, com o lobby sionista. Eles não são envolvidos, mas tem uma postura muito intermediária, que é o caso do Bernie Sanders, do Bernie, da EOC. Então é uma Alexandra Ocasio-Cortez. É complicado isso, né, porque eu não vejo muita saída, é o que você falou, só se levasse realmente para uma esquerda do Partido Democrata. Uma pergunta que eu tenho para ti, um dos textos aqui em destaque na revista Jacobina, que Autonomia Literária edita, é esse aqui. O erro histórico de Trump no Irã, uma tradução que vocês fizeram, tanto a Casa Branca quanto Israel desejavam uma rápida mudança de regime no Irã, em vez disso, desencadearam um conflito crescente sem um desfecho em vista.
O Irã é pior do que o Vietnã? Claro que é. Primeiro que no Vietnã os americanos conseguiram pisar, né? Uhum. E no Irã eles não conseguiram pisar. E o dano econômico da guerra no Irã é muito maior do que a guerra do Vietnã gerou para a economia americana, né? A economia mundial não dependia do Vietnã. Uhum. Né? Não, então, não obviamente, dependia e as circunstâncias eram outras também, né? eram outras. E a guerra do Vietnã era até lucrativa para a Sim, economia americana. sim. No contexto de Guerra Fria, de não entrar num embate direto e o começo das guerras por procuração, né? Totalmente. Agora entrou num... É a impressão que dá é que tá todo mundo num beco sem saída, né, Hugo? Eu acho. Eu acredito piamente. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Dentro desse contexto de pressões internacionais, e a situação de Cuba, como é que você enxerga? Eu acho que a Rússia está bancando Cuba. Basicamente, a Rússia está ganhando muito dinheiro na brincadeira toda e o Putin se impôs. Eu acho que os cubanos acreditaram no momento que o Partido Democrata ia por fim ao embargo criminoso de décadas. O Partido Democrata, para variar, traiu Cuba. Cuba ficou rodando no vazio tem aí um bom tempo, né? Tem, tipo, acho que bons 10 anos que Cuba ficou esperando pelo Partido Democrata, aí o Trump veio, atrapalhou tudo, aí o Biden voltou, não entregou nada para eles, e agora Cuba teve de se livrar dos seus quadros pró-democratas, né, lá dentro, o homem forte da economia durante boa parte do governo Dias-Canel, boa parte da presidência do Dias-Canel, era a figura do Alejandro Gil, que tudo indica que era um quadro muito ligado ao Partido Democrata. A reforma econômica que o Dias-Canel tentou empreender durante essa baita confusão foi um fracasso também. Ele não teve um cenário internacional favorável, mas a reforma monetária em Cuba não deu certo. E eles foram apelar a quem sempre os ajudou, que é a Rússia. Ah, o Putin, o imperialismo russo. Paciência. O Putin é o agente que conseguiu isso daí. E ele entregou para Cuba. O mérito de Cuba não ter caído é russo e a Cuba vai ter de, basicamente, voltar à casa do pai e não imaginar nenhum histrionice e tentar fazer uma reforma econômica, independentemente do embargo, né? Até porque Cuba não pode esperar se Cuba depender do fim do embargo americano, pode entregar aquilo dali para os americanos. Cuba tem como fazer reformas econômicas, tem como gerir o país de uma maneira um pouco diferente, mesmo num cenário lamentável. E não tem como fazer isso fora de uma aliança com Rússia e China. Cuba esqueça Estados Unidos. Esqueça. Nunca vai ter. Cuba não pode jamais esperar, nem se o Bernie fosse o presidente americano, esperar que os Estados Unidos vão apresentar uma resolução para os seus problemas, porque não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Tanto que a mágica só aconteceu via Rússia. E aí? Ela está se mantendo, né? E também o Trump está nessa enrascada de não poder abrir guerra em muitas frentes, uma vez que ele está sendo derrotado no Irã. É muito complexo mesmo. Hugo, chegando no ponto fulcral da nossa entrevista, além das questões internacionais, eleições 2026, Flávio Bolsonaro versus Lula e esse datafolha do segundo turno dos candidatos de direita e extrema-direita encostados no presidente. Como é que você vê a condução do governo em assuntos internacionais e para a eleição de 26? Corremos risco? Muitas questões. Corremos, claro que corre risco. Lula corre risco de perder. Acho que foi impressionante o Flávio Bolsonaro deslanchar, como deslanchou, o que prova que a avaliação do governo ela não está boa. Né? Acho que tem uma questão aí de endividamento. Acho que o Lula, para não perder, tem que tirar da cartola uma resposta para o endividamento das famílias. Se ele não conseguir tirar, como o Bolsonaro, para conseguir mandar a eleição para o segundo turno, conseguiu aquela negociação com a elite brasileira, precatórios, STF deixar. O Lula vai ter de arrumar um jeito. Se ele não conseguir arrumar um jeito para isso, se a burguesia não der sinal verde para ele, ou a equipe econômica dele não quiser fazer, ele pode perder a eleição, porque o juro alto ajudou, num primeiro momento, a segurar artificialmente a inflação
E melhorou a popularidade do governo no ano passado, junto com a questão do enfrentamento ao Trump. O problema foi algo que ninguém viu, ninguém debateu sobre isso na época, que era o endividamento. E o endividamento engoliu a família brasileira. Isso pode levar o Flávio Bolsonaro a uma vitória pela rejeição do governo. Isso é um efeito do juro alto. Opções, né? Eu acho que a situação não vai ser uma eleição fácil para nenhum dos lados. Era para ser uma eleição fácil do Lula. E eu acho que a grande questão é a pauta econômica. Acho que a política econômica, durante 4 anos, não aproveitou as oportunidades possíveis, incorreu em erros, não é? Basta comparar Lula 3 com Lula 1, Lula 2. Eu sou pessimista quanto a isso, tem que fazer com o que tem. Mas eu nunca achei que era possível eles fazerem um milagre, mudarem o entendimento. Nunca pedi muito. Mas eles vão ter de ter algum nível de programa eleitoreiro para reeleger o Lula. E aí ver como é que faz no 4º mandato, né? Mas tem é verdade, o Orbán perdeu a eleição, gente. Perdeu a eleição, Denise. E vai ter de tirar o coelho da cartola. Vai ter de tirar o coelho. Se não tirar o coelho da cartola, tá ferrado. Entendeu? Eu acho que as coisas não mudaram muito. Tem de agilizar a questão do palanque em Minas Gerais. Acho que eleição em Minas Gerais no Rio de Janeiro vão ser decisivas. Eleição em São Paulo é importante não pela vitória, mas pela grande São Paulo. Acho que o Lula tende a ganhar no Nordeste, tende a perder no Sul, no Centro-Oeste. Não é uma novidade, nada. Não é isso que vai decidir a eleição. Você acha que as eleições de governador não vão influir tanto? Vão. O que eu digo é que é localizadamente. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Grande São Paulo. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!